Olá, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Eu sou a Juliana da Embraer Prev, estamos aqui para o 24º encontro de participantes e assistidos. Antes de começarmos o nosso encontro, eu tenho algumas orientações para passar para vocês, para que tudo corra bem e que o nosso evento seja um sucesso. Então, nós temos a parte de perguntas e respostas que nós vamos endereçar aqui no nosso chat. Eu peço que vocês participem durante o evento é uma oportunidade para vocês tirarem dúvidas com a parte da Embraer Prev, com o nosso gestor, então não percam essa oportunidade. Nós colocaremos também no chat perguntas e respostas, nós colocaremos a nossa pesquisa de satisfação. Contamos com a colaboração de todos. É muito importante que vocês respondam, coloquem seus comentários, participem, para que a gente possa aprimorar cada vez mais os nossos encontros. Nosso evento inicia-se agora às 14 horas, 14h08, e tem previsão de encerramento às 16 horas. Então, eram esses os recados. Muito obrigada a todos pela presença, pela participação. E agora eu passo para dar início às nossas apresentações, eu passo a palavra para o Eléo. Eléo, por favor. Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Novamente aí o nosso encontro, né? No mês de maio a gente está fazendo de forma virtual. Em novembro nós teremos, né, o evento semestral, onde a gente espera fazer híbrido, né, tanto na modalidade online, como também presencialmente. Aí vamos completar o nosso 25º encontro, se Deus quiser, no final do ano, né, em novembro. Então, motivo de muita satisfação para a gente, porque a gente criou uma história, né, e a gente acredita muito, como eu já mencionei várias outras vezes, a palavra mais importante dessa atividade, né, que a gente desenvolve é a confiança, e a confiança só se desenvolve por meio de uma única coisa, que é a transparência. Você tendo transparência, você gera confiança nas pessoas, e a gente tem esse indicador como um indicador muito forte hoje, né? As nossas pesquisas de satisfação, em breve a gente deve estar iniciando uma nova pesquisa de satisfação anual, e a pesquisa de satisfação anual do ano passado, né, nos deu aí acima de 90% de índice de confiança na administração. E isso não é por acaso, é porque a gente realmente se preocupa em dar visibilidade às ações, aos resultados, né, e todas as estratégias que a gente desenvolve para os nossos participantes assistidos. Esse encontro, né, que nós estamos realizando hoje é um exemplo disso, em que a gente mantém essa disciplina, né, de semestralmente a gente ter contato com os nossos participantes e mostrar o que a gente está trabalhando, o que a gente está fazendo. Hoje a gente tem um convidado especial, na verdade é um dos nossos gestores, né, o pessoal do Itaú, mas a gente não vai falar exatamente sobre a gestão especificamente, vamos falar mais sobre cenários, né? Muitas pessoas têm me procurado nos últimos dias, principalmente nas últimas semanas, questionando sobre o que vai acontecer, né? E aí, né? É um bom momento já para mudar de perfil, né? As estratégias de mercado já vão privilegiar investimentos com mais risco. Então, muitos questionamentos. Então, a gente está trazendo aí, né, o economista do Banco Itaú, né? O Banco Itaú já tem a sua credibilidade, seu nome no mercado, então a gente está trazendo alguém de muito bem qualificado para falar sobre o assunto, tá? Então, eu queria só compartilhar com vocês aqui a nossa programação, só um minutinho. Esse é o nosso boas-vindas, tá? Então, nós vamos ter um evento bastante simples em termos de agenda, mas muito forte e robusto em termos de conteúdo, tá? Então, a gente começa agora com a palestra do Matheus de Mello Rachul, da Itaú Asset Management, né? É uma divisão do Itaú responsável pela gestão de ativos, né? De gestão de investimentos. Depois da palestra do Matheus, aí a gente tem a visibilidade da Embraer Prev, uma demonstração do que a gente
obteve de resultado desde o início do ano até agora, e a gente abre para perguntas, como a Juliana mencionou, que vocês já podem começar a endereçar por meio do chat, e depois a gente responde tudo, tá bom? Queria apresentar aqui o currículo do Matheus, tá? Então, o Matheus, como eu falei, uma pessoa muito bem qualificada, ele entrou no Itaú em 2015 e desde então sempre atuando nas áreas de pesquisa econômica, estratégia de produtos, e atualmente ele exerce a função de portfólio, especialista em portfólio, né? Portfólio de investimentos. É formado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, e é mestre em Economia pelo INSPER. Tá? Então, assim, como eu falei, um currículo pesado, né? E alguém que está muito acostumado aí a trabalhar o mercado. Então, a gente agradece a gentileza aí de toda a equipe do Itaú, né? Do Gabriel, da Juliana, que nos fizeram a conversa conosco e nos permitiu aí, então, ter hoje a palestra do Matheus. Matheus, sem mais delongas, então, eu passo a palavra para você, fica à vontade com a sua apresentação, que a coisa estamos por aqui. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado pela apresentação. Até reparei que na fotinho eu estou com a mesma polo que eu estou usando hoje. Então foi coincidência aí. Estou com a mesma vestimenta da foto, mas brincadeiras à parte aqui, né? A gente gosta muito de fazer esse papo com vocês. Sabe a importância, né? Muitas vezes a gente está aqui no dia a dia, vem no mercado, vendo o que está acontecendo na economia, acompanhando o dia a dia, e a gente não percebe o quanto que, mesmo as pessoas assim, lendo o jornal, né, e participando também de tentar entender o que está acontecendo com o dia a dia, não tem tanto essa visibilidade do todo, né, do que está acontecendo no exterior, como impacta o Brasil, no Brasil, o que está acontecendo e para onde a gente vê as perspectivas. Então, assim, introdução aí super bem feita sobre a Itaú Asset, né? Itaú Asset é a gestora de fundos do Itaú, e existe um time econômico, mais de 20 economistas, cientistas de dados, se dedicando a estudar o cenário macroeconômico para que os gestores tomem a melhor decisão, né? Então, o gestor de fundo, né, ele tenta se posicionar de uma forma que ele antecipe, né, nos movimentos de mercado. Então, o que a gente faz olhando o cenário, olhando as perspectivas de cenário e para onde vão os ativos, o que a gente tem como base, né, macroeconômica para os gestores tomarem a decisão deles, tá? Então, assim, a gente vai falar aqui, não tem como a gente fugir de falar de Estados Unidos, né, e falar de cenário internacional. Muito do cenário interno vai ter impacto, né, do cenário externo, né, principalmente se a gente pensar à luz, né, do novo governo nos Estados Unidos, das decisões sobre a parte comercial. E a gente vai falar um pouco sobre isso, um pouco sobre China, e também depois entrar bastante em política monetária, né. Vocês vão ver que a gente se preocupa muito aqui com olhando para o estado da economia, atividade econômica, inflação, como que isso vai impactar em juros, né, nas decisões do Banco Central, porque isso é muito importante para a nossa tomada de decisão no dia a dia, para operar tanto a curva de juros, quanto bolsa, quanto outros ativos, tá? Então, assim, sobre o cenário internacional especificamente, né, não tem como não passar pela guerra tarifária e por Trump e a incerteza do momento, né? Então, o Trump, ele se elege ali, né, finalzinho do ano passado, até a sua eleição, né, a gente viu um ganho de força, por exemplo, do dólar naquele momento, né, ele colocando ali o America First, né, então, o que o Trump coloca como as suas principais medidas, né, a serem realizadas? Ele falava muito sobre imigração, né, falava muito sobre reduzir impostos para as empresas, para as pessoas, né? Mas com um problema no pano de fundo que é a dívida americana, né? Os Estados Unidos que faz ali 6, 7% do PIB de dívida anualmente, né? Então, qual que é uma contrapartida, né? Se ele vai reduzir imposto, né? Vai ter menos imigrante no país, que também diminui a quantidade de produção barata no país, né? Como que ele vai conseguir fazer a contrapartida, né, a tudo isso, deixando o fiscal ok, né? Seria, né, com o aumento de tarifas, né? Então, assim, colocar tarifas no resto do mundo, o Trump não está errado que os Estados Unidos tarifa pouco o resto do mundo, né? Vou mostrar um gráfico aqui para vocês sobre isso, mas uma tarifa média ali de 2,5% para o resto do mundo. Mas essa lógica, né, que é uma lógica ali junto com o Scott Bessent, né, que é o secretário de Tesouro, de tentar aumentar um pouco a tarifa para fora, arrecadando, mudando um pouco a lógica de produção global, uma produção que
é muito centrada na China e em periféricos asiáticos, né? Durante a pandemia e até pré-pandemia foi se construindo uma cadeia de produção na China e nos países asiáticos ao redor, né? E isso foi na pandemia foi observado que existe uma grande dependência da China, né? E os Estados Unidos vem tentando industrializar mais o seu país, o que traz um grande desafio para uma economia que já tem muito mais tecnologia e produtividade de tecnologia do que de produzir manufatura, né? Isso seria mais caro. Então, isso é um pouco do pano de fundo de todas as discussões atuais, né? Então, essa linha do tempo, né, mostra um pouco da volatilidade, da incerteza ao redor das tarifas, né? E a gente vai mostrar um pouco qual que é o impacto em mercado, né, e o impacto em dados macroeconômicos. Então, a gente vê, por exemplo, 1º de fevereiro, o Trump fala que vai colocar 25% de tarifas no México, no Canadá e 10% na China, né? Depois adia por 30 dias isso. Depois confirma as tarifas no México e no Canadá e coloca mais 10 na China. Aí no dia 2 de abril, né, aquele dia lá que vocês devem ter visto no jornal, aquela tabelona lá que ele puxou com todas as tarifas para vários países, né? Lá no Liberation Day, que ele chamou, ele falou que iria colocar 10% de tarifa mínima no mundo inteiro e umas tarifas muito pesadas em vários países, inclusive na China, mais de 125%, né? E agora, no dia 9 de abril, isso é adiado por 90 dias, o mercado piora muito no dia 2 de abril, depois volta, né, no dia 9, e inclusive, né, nessa última noite, né, nessa madrugada aí, ontem, nessa madrugada, começou a ocorrer até a judicialização disso, né? Então, o Trump, o que ele usa, né? Ele usa lá um ato emergencial, né? Com uma brecha na lei para conseguir colocar essas tarifas, né? Isso faz com que ele coloque tarifa sem passar pelo Congresso. E aí, recentemente, né? Alguns juízes ali decidiram que isso não era constitucional, né? E a gente está passando agora também pela judicialização dessas possíveis tarifas, tá? Então isso gera impactos, né? E aí, se a gente não tiver a tarifa realmente empregada, né, impactos indiretos são os impactos de incerteza, fazendo as pessoas adiarem consumo e as empresas adiarem investimento, né? Então, assim, quando a gente pensa, né, no nível de tarifas, e esse gráfico é um gráfico interessante, né, desde lá de 1900, né, então, se a gente olha, né, pós-guerra, né, Estados Unidos diminuindo bastante o nível de tarifas ao exterior, toda essa lógica, né, que é uma lógica de um Estados Unidos que tem déficit na sua balança, né, e aí a China, por exemplo, tem um superávit em balança, mas compra treasuries, né, compra títulos americanos, foi algo que fez os Estados Unidos crescer muito, né, mas fez a China se desenvolver também bastante, né. Hoje a gente tem, né, essas tarifas de mais ou menos 2,5% nos Estados Unidos. Se tudo que ele falou ali no dia 2 de abril for empregado, né, essa tarifa vai para mais ou menos uns 30%, a tarifa média, então chega a ser até meio proibitivo, né? Onde deve chegar, né? Deve chegar em mais ou menos aqui nesse 10 a 15% de tarifas totais, que deve ser um 10% em todos os países e um 40% a 60% na China, tá? Então, realmente, né, vamos ter mais tarifas, vamos ter possivelmente um efeito em inflação, e um efeito em atividade que se discutiu sobre recessão nos Estados Unidos, mas acho que não é o ponto de recessão nos Estados Unidos. Ele pode crescer um pouco menos, né? Mas acho que não totalmente recessivo, né? Estados Unidos ainda tem uma dinâmica bem importante, né, de crescimento, tem surpreendido em alguns dados de atividade econômica, alguns dados de emprego. E aí o grande ponto é o que o Banco Central lá por lá vai fazer com isso. Tem tido mais cautela para conseguir cortar os juros ali em algum momento, mas tem tido mais cautela e mantido seus juros estável em um nível elevado, tá? Então, assim, quando a gente olha para um índice de incerteza, né, isso daqui é um índice que mede, existe uma metodologia acadêmica, mas ele mede basicamente número de vezes que foi falado nos jornais sobre incerteza, sobre coisas semelhantes, tem um ajuste aí para também o aumento do carrego de dívida, mas o que a gente observa, né, que esse índice, né, e aí não tem muito valor, né, qual que é o nominal desse índice, né, seria 500, seria 400, não diz muita coisa, o que diz mais é o movimento, né, a gente viu que durante a pandemia, né, esse índice subiu bastante, mas agora, né, ele explodiu, segue subindo. Então, assim, mas as tarifas não foram realmente empregadas, aí não está batendo na economia, mas na incerteza está, isso gera efeitos. Como, por exemplo, né, quando a gente olha a confiança do consumidor, né, então o índice de confiança do consumidor caindo recentemente, e aí, né, indo para projeções, né, um vai e vem grande de projeções. Então,
E essas são as principais casas que a gente olha, né, que fazem projeções de PIB. Então, o UBS, Morgan Stanley, Goldman Sachs, todas as principais casas ali ao redor do mundo, né? Que a gente observa, né? Quando foi anunciado lá, quando foi puxado aquele tabelão e anunciado todas as tarifas, as revisões, né, de PIB foram no sentido de uma média de mais ou menos 0,3% de crescimento de PIB para os Estados Unidos, né? Então, o UBS ali com 0,5%, Morgan Stanley com 0,7%. Então, até alguns locais falando sobre recessão. Nessa época, a gente tinha mais ou menos 0,5%, né, aqui na Itaú Asset. E aí, logo depois, né, do acordo lá, né, que foi a postergação de 90 dias, essas casas revisam para algo próximo de 1%, uma média de 0,8%. A gente tem 0,9% na nossa conta, tá? Então, as casas revisam um pouco do crescimento. Então, essa incerteza, né, e essa mudança de projeções cada vez mais constante, né, tem gerado impactos, e a gente olha, por exemplo, impactos em preço, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, para o S&P, né, e aqui eu vou mostrar até o mais curto, assim, né, e o mais longo, né? Então, de forma mais curta, né, de dezembro para cá, a gente viu um S&P que rodava muito bem ali ao redor de 6.000, 6.100 no início do pós-eleição, né? Quando começa a se ver mais incerteza ao redor de tarifas, né, o índice começa a cair. No dia 2 de abril ele despenca. Hoje ele volta, né? Então, ele despenca no dia 2 de abril, volta bem depois da postergação de tarifas. Hoje ele está num nível que é abaixo do que era o do ano passado, mas já acima do que foi o 2 de abril. Então, se recuperando, né? Então, quando a gente olha de forma mais longa, né, esse gráfico, então lá de janeiro 24 para cá, né, é uma bolsa americana que subiu muito, né? Depois ela despenca ali pós a eleição, ao redor de fevereiro, já volta, e aí isso mostra um pouco do dinamismo, né? Então, o VIX, né, que é um índice de volatilidade, quanto mais alto aqui, mais volátil está o mercado, explodiu para máximas históricas, tá? Mas a bolsa tem conseguido se recuperar, ainda não está no nível do ano passado, mas tem conseguido se recuperar, só que com desafios aí, né, com a desaceleração de atividade e com o Banco Central ainda com um juros elevado. Tá? E aí outras bolsas ao redor do mundo, né, tiveram uma dinâmica parecida. Então, por exemplo, Europa, né, na Europa uma queda e uma volta também a partir do dia 2 de abril. Europa a gente vai falar rapidinho sobre algumas questões relacionadas a mais gastos, né? Então também guerra comercial e a postura do Trump como não querer ser mais o financiador, né, de gastos no mundo, tendo impactos aí para a Europa, tá? E, por exemplo, o Japão, aqui só para trazer uma outra bolsa de um país envolvido, né, também se recuperando e já em níveis acima do que eram os níveis de 2 de abril. Né? O que sofreu um pouco mais e não voltou tanto assim, né? O dólar. Né? Então, o dólar, né, esse gráfico é de um índice que mostra dólar contra outras moedas fortes, né? Então, dólar contra ien, dólar contra euro, com bastante peso para o euro nesse índice, né? A gente vê que movimento do índice para cima, dólar fortalecendo, movimento do índice para baixo, dólar enfraquecendo. Ali, o dólar já teve uma pernada de enfraquecimento aqui, quando na Europa, né, foi declarado um pouco mais de gasto fiscal, né, com um pacote sendo feito na Alemanha, né, e a gente vai explorar mais. E aí você acaba vendo um movimento que é um movimento de muitos investimentos alocados nos Estados Unidos, saindo de lá e indo para outros países, buscando alguns outros países fortes também, como países da Europa. A Europa tem muitos desafios, desafio de crescimento, desafio de potencial, mas ela tem sido um local para algo um pouco mais algo seguro no mundo, né? Não é mais seguro que os Estados Unidos, é menos, mas algo seguro no mundo, dado que agora o risk-free, né, que é os Estados Unidos, está com um pouco mais de risco. Vocês devem ter visto aí revisão de Moody's para baixo em nota dos Estados Unidos e tal. Acho que os Estados Unidos ainda é a maior economia do mundo, ainda é a que tem maior produtividade, se reinventa, um lugar super seguro para se investir, mas o movimento de fluxo global recente tem sido a retirada um pouco de investimento de lá. Tá? E o dólar enfraquecendo um pouco, que tem efeitos para cá. Né? Quando você pensa assim, o real melhorou, real versus o dólar, né? Então, se o dólar enfraquece, aqui a nossa moeda também tem um efeito positivo, e isso foi um dos efeitos que fez com que o real aqui tivesse uma melhora, tá? Então, assim, moedas do mundo todo, né? Então, a performance ali de todas as moedas de vários países emergentes, né? Isso aqui é contra o dólar, né? Quanto se valorizou, né, ao longo do ano de 2025, né? A gente vê que o real é uma das que mais se valoriza, mas todas se valorizam e as moedas fortes também se valorizam, né? Então,
um movimento difícil, que você vê que tem muito a ver com o dólar, né? Assim, real e moedas emergentes desvalorizando de 10 a 15%, valorizando, né, de 10 a 15%, e países desenvolvidos também, ao redor de 10%. Então, isso tem muito a ver com a contrapartida do dólar e não tanto, os outros países estão muito melhores, né? E aí o desafio do Banco Central, né, que hoje está com essa taxa de juros por lá entre 4,25, né, e 4,5, aqui o caminho da taxa de juros, né, é uma taxa de juros muito estimulativa durante a pandemia, muita inflação mais permanente, aumento forte, né, até demorando um pouco mais que os países emergentes. Países emergentes puderam cortar juros um pouco antes, aí os Estados Unidos, né, começa a corta de forma rápida, talvez tenha cortado rápido demais, hoje, né, em 4,25, 4,5, e o grande desafio do Banco Central é essa balança, né, estabilizar, fazer com que a gente tenha, né, estabilidade de preço, e que tenha também maximização do emprego, né? Então o desemprego ficar baixo, mas não num nível que gere tanta inflação, e a inflação está estável, não tão baixa, não tão alta. Para os Estados Unidos é 2% do que a gente chama de núcleo do PCI, que é a inflação retirando alimentos, retirando energia, que são itens mais voláteis, né? Aqui no Brasil a inflação é a cheia, é com alimento, é com energia que se usa como base, né? E aí, como estão essas coisas nos Estados Unidos, né? A atividade segue forte, alguma desaceleração mais forte, mas quando a gente olha para o emprego, né? O dado de emprego bate ali, né? Isso aqui é o payroll, né? O famoso payroll que vocês devem escutar, formação de empregos mensais, né? Então, a taxa de emprego mensal, se a gente olhar a média de 6 meses e média de 3 meses, batendo ali 150 no 3 meses e 200 mil empregos formados a média de 6 meses, né? O que é forte, é um desemprego baixo ainda, né? Então, assim, Estados Unidos ainda está com uma atividade aquecida. O grande ponto estamos agora no ponto, né, de mudança, de os próximos dados serem muito importantes, porque nos próximos dados, né, os dados têm defasagem, então o que está acontecendo no mês corrente, só daqui 1 mês e meio vai sair nos dados, 1 mês e meio a 2, né? Então a gente está agora num ponto que o Banco Central tem cautela, a gente também tem um pouco mais de cautela, olhando para os próximos dados, e aí a gente vai conseguir ver efeito mesmo das tarifas nos próximos dados, que a gente acha que é alguma desaceleração, mas não é recessão, e a inflação um pouco mais para cima, né? Então, quando a gente olha para a inflação em si, a gente vê que a meta do Banco Central é esse laranja aqui, 2%, o PCI é o índice cheio, né? É o azulzinho, e aí o Core PCI é esse cinza, que é o que é a meta, usado para mensurar a meta, né? Tem uma melhora recente, né? Ele cai, mas as expectativas de inflação para frente, né? Para daqui 12 meses, por exemplo, essa medida pelo Instituto aí, Conference Board, 7%, não vai ser isso, né? Aqui é meio superlativo esse número, né? Mas mostra a expectativa indo para cima, né? E a gente acredita que sim, né? Vai ter um pouco mais de efeito na inflação das tarifas, isso vai puxar um pouco a inflação nos Estados Unidos para algo como 3,5% a 4%, que é longe da meta, e aí por isso o Banco Central por lá deve adiar um pouco cortes, tá? Então, os cortes de juros devem vir um pouco mais para o final do ano, talvez 1 a 2 cortes esse ano nos Estados Unidos. 1 a 2 cortes significa o quê, né? Um corte é igual a ele diminuir 0,25% na taxa, então ele deve reduzir ele de 0,25 a meio, né, esse ano na nossa visão, podendo até nem fazer cortes esse ano, se a atividade econômica seguir muito resiliente, tá? Então, assim, olhando para a precificação do mercado, né? Então, aqui é a quantidade que na curva de juros no mercado está precificado de cortes, né? Então, no começo do ano, ali, janeiro, fevereiro, tinha de 1 a 2 cortes, depois isso foi para 4 cortes, naquela perspectiva de que talvez muitas tarifas iam trazer uma recessão, hoje volta para ao redor de 2 cortes, com essa discussão ali entre 1, 2 ou até nenhum, tá? Então, assim, sobre Estados Unidos, em que ponto a gente está, né? A gente está numa economia que ainda cresce, mas vai ter efeitos aí das tarifas. O vai e vem de tarifas tem sido relevante para afetar a confiança nos Estados Unidos. Eles devem continuar com juros um pouco mais elevados, e aí, efetivamente, efeito das tarifas na economia a gente vai conseguir ver mais para agora, segundo semestre, e para final do ano, tá? E aí, quando a gente olha para outras regiões do mundo, né? Então, por exemplo, Europa, né? Isso é um pouco do que aconteceu na Alemanha, né? O Trump também, né? Se você pensar Estados Unidos pós-Segunda Guerra, né? Estados Unidos pós-Segunda Guerra, vários órgãos, né, globais foram financiados pelos Estados Unidos, militarização global financiada por Estados Unidos, né? E aí o Trump quer dar um basta um pouco nisso, né? Com tantos gastos elevados.
A Alemanha, até vendo isso, liberou um pouco mais de gasto no orçamento pensando em defesa, né? Então aumentando ali limite no orçamento para defesa e também fazendo anunciando, né, no orçamento 500 bilhões de euros de gasto nos próximos 10 anos, dá mais ou menos 0,5% a 1% do PIB por ano. Com isso, né, é uma Europa que não tem um grande crescimento, vai crescer alguma coisa, provavelmente, tá? As taxas de juros precificadas foram muito para cima, né? Então aqui a taxa de juros para 30 anos, para 10 anos na Europa, voltam agora, né? A de 30 anos um pouco menos, né? Então aqui tem duas vertentes, né? Uma é Europa talvez crescendo um pouquinho, né? Por conta de mais gasto fiscal, mas também vindo à tona, né, o risco fiscal no mundo inteiro, né? Se até na Alemanha, que é um dos lugares onde nunca se faz fiscal, por muita diligência, né, está se fazendo fiscal, será que a gente não vai ter algo de crítico fiscal no mundo inteiro, né? Isso a gente tem que ficar de olho, tá? E aí, quando a gente vai para a China, né, a China tem diminuído seu ritmo de crescimento, né? Então, a China ali, por exemplo, de 2000 a 2009 crescia 10%, 2010 a 2019, 7,5%, 2020 a 2024, 5%, e agora ela vai ficar no 5 baixo, né? Então, a China não tem mais o bônus ali demográfico, né, de crescimento de população. Ela está tendo o desafio de mudar um pouco o seu modelo, né, para um modelo de consumo interno. E agora com o Trump, né, ela faz mais fiscal, diminui um pouco a taxa de juros para tentar estimular a economia, mas vai ter desafios, né, que são ali os 430, 450 bilhões que ela exporta para os Estados Unidos, com um pouco mais de tarifas e podendo entrar menos no país, vai ter que ser escoado para o resto do mundo. Então, saldo, né, global, talvez seja um pouco menos de crescimento global, mas Estados Unidos, né, com mais inflação e um pouco menos de crescimento, o resto do mundo menos inflação e menos crescimento, porque vai ter a enxurrada de bens chineses, a commodities pode vir um pouco mais para baixo, tá? E aí são um pouco esses os movimentos aí para ficar de olho para frente, tá? Então, assim, China hoje tem exportado deflação, né? Então, quando a gente olha o PPI, né, que é o preço ao produtor, né, de itens vendidos ao produtor, ele roda negativo há um bom tempo aqui na base anual, né? E aí isso tem sido um vento aí de menos inflação para o mundo inteiro, tá? Então, assim, mundo, né? Mundo tem seus desafios, que são os desafios de crescimento, né? Ao sabor aí de incertezas e de tarifas. Então, acho que para frente é um ambiente de um pouco mais de incerteza. É super importante estar no exterior, para diversificação de portfólio, né? Pensando em moeda, inclusive, né? Em ter parte do portfólio em dólar ou em outra moeda forte. Mas é um momento que é um momento de um pouco mais de incerteza global. Ativos aí, que são ativos de renda variável, têm se recuperado um pouco, tá? Então, acho que os próximos dados serão importantes aí para ver se essa dinâmica continua ou se a gente entra numa dinâmica de mais pessimismo, tá? A gente está hoje, né? A gente está hoje num ponto, né, que é um pouco mais pessimista com o crescimento do que era no ano passado, mas é mais otimista do que era há 3 semanas atrás, tá? Então, é um pouco esse o ponto que a gente está, tá? E aí, quando a gente olha para o Brasil, né, no Brasil uma dinâmica um pouco diferente, uma dinâmica de maior descontrole inflacionário e o Banco Central tendo que subir juros, né? Muitos estímulos pelo lado fiscal, muitos estímulos pelo lado de mais gastos, né? Então, uma lógica de mais gastos e de menos cortes, né? Com mais impostos. Então, assim, o que a gente tem observado, né? Uma inflação de serviços que está alta. O último dado de inflação acabou de sair, IPCA 15, veio um pouco melhor, mas o nível ainda é um nível bem elevado, né? E aí, quando a gente olha para a Selic, né? Então, Selic e IPCA aqui nesse gráfico, e aí a gente tem pontilhado, né? Qual que é a meta do Banco Central, que é 3% de inflação cheia, né? Da inflação com tudo, alimentos, energia. E aí você tem uma banda de 1,5 para cima e 1,5 para baixo, né? A gente vê que o Banco Central teve que subir juros de forma rápida, então subiu de 1 em 1%, né? Depois desacelera, então nas últimas comunicações, né? Sobe 1%, depois desacelera para meio, e aí quando ele desacelera para meio, ele já fala que ele está vendo alguns sinais incipientes de desaceleração da atividade. A gente não concorda tanto, né? A gente acha que ainda está forte, né? Atividade e estímulos, mas ele coloca uma postura que já observa um pouco de desaceleração da atividade, fala sobre o externo, talvez tenha um vento deflacionário para o Brasil, e fala também sobre defasagem da política monetária, né? O Banco Central se coloca como, estou com juros muito elevados,
isso vai bater na economia com defasagem, né? O ciclo de juros, né? Um ciclo que você sobe juros, depois ele bate na atividade econômica, bate na tomada de decisão das famílias e das empresas, depois bate na inflação, né? É isso que ele está dizendo. E aí ele vai esperar um pouco mais, então a gente acha que para a próxima reunião ele vai manter os juros, pode dar mais uma de 0,25 ou não, né? Tá na conta, mas a gente acha que vai manter na próxima reunião e vai ficar nesse 14,75 por um bom tempo, tá? Então, olhando para as condições internas de atividade econômica, de inflação e estímulos, né? A gente observa que esse 14,75 deve cair até o final do ano, e aí no começo do ano que vem ele começa a cortar juros de forma mais devagar, tá? Então, assim, né? Explorando isso aqui dentro, né? A gente tem desemprego, né? O CAGED e a PNAD, né? O CAGED é o emprego de carteira assinada, né? Forte ainda, né? Em nível forte. Acabou de sair nessa semana o dado e foi mais forte do que o último dado não está aí, né? Foi mais forte do que está nesse gráfico. E a taxa de desemprego saiu hoje, né? E está abaixo, está na mínima histórica, está abaixo do que a taxa neutra, né? De juros, então de emprego, desculpa, de desemprego. Então, a gente tem, sim, forças aqui, que são forças pela atividade um pouco mais inflacionárias, tá? E aí a gente olha, né, para o crescimento por setor, né? Então, produção industrial, vendas do varejo, serviços, os últimos dados que saíram, que são os até março, né, mostram que tem algum vai e vem, mas assim, abrindo, por exemplo, o serviço para as famílias aqui nesse crescimento de 0,3% de março, né? Esse serviço para as famílias cresceu bastante dentro da composição geral de serviços, que é o serviço que está mais relacionado a estímulos, mais relacionados ao PIB, né? Vamos ter PIB aí amanhã, né? Sendo divulgado de manhã, PIB trimestral, mas a gente olha, né? Vendas do varejo, a gente olha a produção industrial com algum crescimento razoável. Então, vamos passar sim por uma desaceleração, mas não deve ser tão abrupta, tá? Então, assim, o que poderia trazer uma maior desaceleração? Preço de commodities, né? Mundo crescendo pouco, commodities também com preço mais baixo, né? E até isso afetaria a inflação. Ali, quando ocorreu o anúncio das tarifas, né? Os preços de commodities romperam aqui o zero, né? Rodaram negativo na base anual, estão olhando variação anual. Mas, assim, agora já voltam, né? Um pouco, da perspectiva de que o mundo desacelera, mas não tanto, né? Então, não sei se é por aqui que vai vir um grande evento de menos crescimento e menos inflação para o Brasil, tá? Então, assim, a gente projeta, né? O PIB cresceu 3,4 em 2024, a gente projeta 2,3 esse ano e 1,5 para o ano que vem, que ainda são crescimentos, né, robustos, desacelera para o ano que vem, com uma Selic mais elevada, né? Mas ainda são crescimentos robustos e que geram alguma inflação, tá? Então, quando a gente olha a inflação de serviços, né, que é a mais importante, pensando em Banco Central, né, em onde o aumento de juros do Banco Central bate na economia, né, a gente vê que serviço está rodando em 6% ou mais, né, então ainda num nível elevado, e aí você olha, por exemplo, o IGPM e o IPCA, né, IGPM rodando bem acima do IPCA, tem efeitos defasados aqui de câmbio, por exemplo, um câmbio que estava muito alto no final do ano passado, trazendo correções só para agora, né, para os primeiros meses do ano, né, mas assim, ainda existem aqui pontos de atenção para a inflação como um todo, tá? Então, as expectativas de inflação, olhando 2025, 2026, se mantêm paradas em um nível elevado, né? Então, isso aqui é através do Boletim Focus, né? A expectativa de inflação para 2025 para 2026. 2025 está ali ao redor de 5,5, a gente tem 5,3 na nossa conta, tá? 2026 está ao redor de 4,5, a gente tem também 4,3, 4,5 para o ano que vem. Então, um desafio aí, porque a meta é 3, né? Então, para o ano que vem, né, vai estar na banda alta, né? Não vai estar na meta, vai estar na banda alta. Mas aí o Banco Central, né, olhando para um horizonte mais longo, né, 26, 27, talvez vendo que 2026 ela vai entrar na banda, talvez ele já comece a cortar juros em 2026, tá? E aí, né, o que a gente não pode deixar de falar é fiscal, né? A gente acha que 2027 vai precisar existir uma revisão do arcabouço fiscal, né? O governo com as últimas declarações, né, e sobre IOF, sobre corte de gastos no orçamento, ele talvez consiga, né, cumprir a meta desse ano, que é de um déficit de 0 a até menos 0,25, né, mas tem desafios aí no longo prazo, com estímulos, com gastos por outras vias, né, que não a federal. Então a gente vê ali um primário, um déficit para frente
que é preocupante, né? Então, assim, um modelo, né, um arcabouço que permite aumento de 2,5% de despesas, né, de forma real, que é mais do que o PIB potencial, não gera sustentabilidade da dívida, isso vai ter que passar a ser revisto, tá? Mas, quando a gente olha, né, para perspectiva de juros ao longo, né, do ano passado e desse, tem sido bem melhor. Tem sido melhor por conta de eventos externos, tem sido melhor por conta de câmbio e tal. Mas a gente termina o ano passado com uma perspectiva no mercado, né, que a Selic chegaria em 17 e depois voltasse, né, começasse a voltar um pouco. Agora, né, o mercado está com a precificação parecida com a nossa, que é o de ficar no 14,75 por um bom tempo, até dezembro. Então, esse gráfico é tudo que está precificado no mercado, né? Olhando pelas opções, olhando pelos títulos de mercado, o que está sendo precificado. E aí a gente vê, né, que essa curva aqui é de maio, né, é de dia 26, né, e essa curva aqui é do dia 30 de dezembro, né. Então, a gente vê que teve um grande fechamento da curva de juros, né, então a curva de juros veio mais para baixo, com essas perspectivas aí, talvez de um Banco Central que comece, né, pare de subir juros agora e comece a cortar no iniciozinho do ano que vem. Tá? Então, assim, de projeções principais, né? A gente tem o 2,3 para esse ano de PIB, 1,5 para o ano que vem, que eu falei para vocês. Projetar mais do que 2026 já fica muito longe do horizonte, né? Aqui também a gente é buy side, que a gente fala, né? A gente suporta os times de gestão de investimento, então o que importa mais é a gente mudar de ideia antes dos outros, né? Então, esses números aqui são o que a gente vê como cenário base hoje, mas olhando para o caminho, né? A gente vai mudando de ideia e vai entendendo o que os ativos como os ativos andam e os gestores fazem posição, né? E aí, para o IPCA, a gente tem 5,3 para esse ano, 4,5 para o ano que vem, calibrando tudo isso com uma taxa de câmbio mais ou menos 5,7, né, para esse ano e para o ano que vem. Então, sem grandes mudanças da taxa que a gente tem hoje visto no mercado. Tá? E aí, a Selic, a gente tem 14,75 para até o final desse ano. No fim desse ano, você começa a cortar e daí bate 12,75 ali em 2026. Tá? Então é isso, esses são os principais pontos. Eu tentei fazer de uma forma que sobre um tempinho para as perguntas, né? Mas assim, acho que é um cenário externo desafiador, mas que de certa forma até pode ter eventos positivos para o Brasil, que essa briga entre China e Estados Unidos terem algum capital que vaze aqui para o Brasil, né? Que a gente já vem observando, por exemplo, Bolsa tem andado no Brasil por conta de fluxo de capital estrangeiro, né? Não tanto fluxo de capital interno, né? E mais tem desafios aqui também para o controle da inflação e para um Banco Central que talvez já comece a cortar juros, mas mais para o comecinho do ano que vem, e talvez pare agora na próxima reunião, se não for na próxima, na outra irá parar. Né? Acho que são um pouco essas as perspectivas. Muito obrigada, Matheus, pela apresentação. Nós vamos passar a palavra agora para o Eléo, para a apresentação sobre a visibilidade, e aí no final nós daremos sequência às perguntas e respostas, tá bom? Eléo, por favor. Muito obrigada. Obrigado, Juliana. Obrigado aí, Matheus, pela apresentação, muito técnica, como a gente gosta, né? Muito positiva em termos de fundamentos que a gente precisa explorar um pouco mais, né, para tomar as nossas decisões, né? Só comentando com você, essas palestras que a gente traz sobre cenários são muito ricas, porque os nossos participantes muitas vezes baseiam as suas decisões de mudança de perfil. A gente tem 4 perfis de investimento, e eles evoluem em risco, né? Então, você tem desde do perfil menos arriscado, né, que é o perfil conservador, até o mais arriscado, que é o perfil arrojado, uma evolução de riscos, né? Isso aí junto com o Fábio, né, que é o nosso consultor de investimentos da F8A, a gente desenhou esse modelo aí, implantamos recentemente um perfil novo, o moderado conservador, e isso tudo, os participantes nossos podem mudar, né, as suas opções de investimento, esses perfis, mensalmente. Altera no mês, vale a partir do mês seguinte. São poucas as instituições de previdência que permitem mudanças mensais. A gente permite isso, e aí os nossos participantes, obviamente, ficam curiosos, né, do tipo, e aí, né, para onde está indo o cenário? Então, uma palestra, uma apresentação rica como a sua, ela serve exatamente como balizamento, né, para que os nossos participantes possam, eventualmente, tomar suas decisões, mudar ou não, assumir mais ou menos risco, né, dentro da sua estratégia de previdência privada, tá bom? Bom, eu vou fazer uma apresentação aqui, uma apresentação bastante rápida, né, sobre investimentos. Eu espero
da Embraer Prev. Bom, vamos lá então. Então, a gente começa com os highlights, né, que seriam os grandes números da Embraer Prev. Então, a gente tem um patrimônio que evolui rapidamente. Nós estamos já com quase 5,5 bilhões. Só para ter uma ideia, a gente imaginava atingir 5 bilhões apenas em outubro desse ano. Tá? E nós atingimos 5 bilhões em outubro do ano passado, com um mês de antecedência. Tá? Então, significa que o plano continua crescendo. Isso não é mérito nosso, exclusivamente, é mérito muito dos participantes assistidos e também da patrocinadora, que fazem as contribuições ao plano. Né? Nós tivemos, no ano passado, um número extraordinariamente alto aí de 23 milhões de reais, né? De investimento em contribuições extraordinárias. Então, são contribuições que não dependem de contrapartida da patrocinadora, são contribuições livres, onde o participante escolhe simplesmente colocar lá o dinheiro no plano, na sua conta de previdência, de uma maneira livre, voluntária, né? Obviamente, a gente não cobra nenhuma taxa nesse sentido, então existem estímulos para isso também, mas é uma decisão do participante, e isso tudo mostra o grau de confiança elevado que a gente tem no plano, e a gente agradece muito por isso, porque a gente trabalha muito duro, né? Exatamente para ter esse nível de confiança e merecer este tipo de comportamento dos participantes, de quererem aumentar os seus saldos aqui no nosso plano e que ele cresça mais. Então, a gente está imaginando a gente imaginava este ano atingir 5 bilhões, e do jeito que está indo, evoluindo rapidamente, não é difícil a gente chegar em dezembro com 6 bilhões de patrimônio já, o que seria realmente um resultado muito diferenciado, né? Considerando até o cenário que a gente está vivendo, um cenário de muita instabilidade ainda, como o Matheus bem desenhou aí, né? De oportunidade sim, mas de muita instabilidade ainda, tá? O quadro de participantes assistidos, ele evolui na mesma medida. Então, o ano passado, no início do ano, a gente começou com 21 mil participantes, agora a gente está com quase 23.500 participantes, né? A grande maioria ainda são participantes que contribuem, que a gente chama de fase acumulativa de patrimônio, então 90% estão nesta condição. Eu sempre faço essa mesma análise, mas exatamente com o objetivo de reforçar o conceito na mente dos nossos participantes assistidos, que a quantidade maior de participantes significa que o plano ainda é jovem, e que o plano ainda tem muito a crescer, né? Por quê? Porque a gente está 90% de todos os nossos 23.500 participantes estão ainda contribuindo. Então, é um plano que ainda vai crescer muito, né? E isso mostra por que a gente está tendo esse comportamento de evolução do patrimônio de forma mais acelerada, mesmo em tempo de crise, né? Já por outro lado, 10% representam aqueles participantes que recebem benefícios, então são os nossos aposentados, mas ainda um número pequeno. Claro que o plano em algum momento vai amadurecer e vai ter uma quantidade mais alta de assistidos, de aposentados, mas a gente percebe que neste momento a gente tem muito mais entrada de novos participantes fazendo contribuições, acumulando recursos, ou mesmo aqueles participantes que já estão no plano e que de alguma maneira continuam acumulando recursos, fazendo contribuições extras ou contribuições, aumentando suas contribuições normais em relação ao plano, né? E isso é que tem provocado, então, esse bom comportamento aí de crescimento do plano, tá? A gente tem a taxa de adesão de 84%, é uma taxa de adesão que a gente entende que dá para melhorar, tá? A gente já teve 96% de taxa de adesão, e no pós-pandemia a gente teve um comportamento um pouco mais, vamos dizer assim, das pessoas um pouco mais resistentes, por conta até dos efeitos que a pandemia fez nas pessoas, né? A gente sabe que a pandemia deixou marcas profundas, principalmente no comportamento humano, e a gente sabe que isso tudo mudou uma série de conceitos. Então, a gente está refazendo, né, as nossas estratégias em relação à adesão ao plano, mesmo assim, obviamente com o objetivo de aumentar, né, e voltar àqueles patamares que a gente tinha antes da pandemia de 96%, mas mesmo assim, 84% é a média do que a gente tem no mercado.
né? Então, as entidades fechadas de previdência complementar têm entre 80% e 85% de adesão. 84% a gente está ainda acima da média ou na média, né, que os outros planos de previdência, os outros 300 planos de previdência complementar, como a Embraprev, têm nas suas estratégias, né? Antes a gente era outstanding, a gente estava fora do padrão, com um resultado muito superior, né? A gente tem muitos atendimentos, a gente entende que a parte de atendimento é uma estratégia chave da entidade, para que a gente possa ouvir o participante, possa dar retorno, possa, de alguma forma, orientá-lo nas coisas que nós podemos orientar, né? É claro que a gente não vai dizer, por exemplo, ao participante qual é o perfil que ele deve optar, porque não seria ético, não seria correto isso, né? Mesmo os bancos não fazem esse tipo de orientação, a decisão tem que ser do participante, mas, claro, nós podemos dar muitas informações, como a gente está fazendo aqui, inclusive no dia de hoje, de forma que o participante, o assistido, possam tomar as suas decisões bem informados. E um reflexo disso é a quantidade de atendimentos. Então, de janeiro até abril desse ano, já tivemos 250 mil atendimentos, uma média de 63 mil atendimentos por mês, aí nos diversos canais de atendimento que nós temos. Então, portal, né, o aplicativo para celular, para smartphone, a gente tem também assistente virtual, a gente tem também um Fale Conosco, que é o nosso canal de atendimento por e-mail, também por videoconferências, também por telefone. A gente tem uma série de estratégias, 0800, que cada vez tem tido menos procura, né? Porque o jeito das pessoas quererem informações, ele vai mudando com o passar do tempo, e hoje o app, o aplicativo, que era um aplicativo que tinha menor procura entre todos os canais de atendimento, hoje é o que tem a maior procura. Então, vejam como as pessoas, de alguma maneira, estão buscando informações com interface mais amigável e mais disponibilidade, tá? Não obstante eu ter mencionado que a gente tem um plano ainda jovem, com uma quantidade pequena de assistidos em face do total que nós temos de assistidos, mesmo assim a gente já paga muitos benefícios, né? Então a gente já devolve, sob a forma de benefícios, aquelas contribuições, aquelas estratégias todas que os nossos participantes adotaram ao longo de suas carreiras, né? Trabalhando no Grupo Embraer, suas empresas coligadas e controladas. Então, a nossa projeção, por exemplo, para este ano, com base nos resultados até abril, é de que a gente vai pagar em torno aí de 168 milhões de reais esse ano, já devolvendo benefícios aos nossos participantes assistidos, que estão na condição de recebimento de benefício. Okay? Indo para a carteira de investimentos, a gente tem uma carteira consolidada bastante conservadora. Se vocês olharem essa pizza aí, ela está mais colorida, né, do que em anos anteriores. Isso significa que tem mais fatias dessa pizza com cores e sabores, né, diferentes, né? Então, isso significa diversificação, né? A gente procurar segmentos de investimento que sejam mais pulverizados, mais diversificados, com o objetivo de diluir risco. Diluir risco é a mesma coisa que dizer vamos colocar os ovos em cestas diferentes para diminuir a possibilidade da gente não quebrar esses ovos, não ter investimentos que deem retorno ruim de uma forma concentrada na carteira. Então, para isso, a diversificação ela é fundamental, principalmente numa entidade de previdência complementar como a nossa, e num momento como esse, obviamente, a estratégia de renda fixa, ela oferece um retorno muito elevado, né, com uma taxa de risco muito baixa. Então, você colocar, por exemplo, seu dinheiro numa operação compromissada, que é o antigo overnight, né, que hoje significa botar uma carteira em CDI, né, que dê rentabilidade de 100% CDI, a gente está basicamente cumprindo a meta,
né, sem correr praticamente nada de riscos. Então, é uma estratégia que justifica até o tamanho dessa parte verde, né? A gente tem essa verde mais escura, um verde oliva, que dá 84%, quase 85% da nossa carteira, e somado à parte verde mais clara de 3,80, a gente tem aí próximo de 90% aí da nossa carteira em investimentos de baixíssimo risco, investimentos de renda fixa. Por outro lado, a gente tem a Bolsa, a gente acredita na Bolsa, mas a gente sabe que nesse momento é um momento desafiador, é um momento que o próprio Matheus comentou na apresentação dele, a gente vê hoje a nossa Bolsa se recuperando muito em função de fluxo de dinheiro estrangeiro. Então, muitos investidores, né, que estavam lá nos Estados Unidos com essas questões todas de tarifas, essas questões todas aí de dúvidas em relação ao comportamento da inflação, da taxa de juros americanas, optando pelas altas taxas que o Brasil oferece, né? Mesmo sendo um país emergente, que normalmente é olhado lá fora como sendo um país mais arriscado, né? Mesmo assim, a gente tem recebido um fluxo muito significativo de dinheiro estrangeiro, principalmente para a Bolsa, né, neste ano. Então, a Bolsa é uma estratégia que a gente considera importante, mesmo assim, a gente tem menos de 10% alocado em Bolsa. Historicamente, é um dado baixo, bastante conservador também, né? Porque, historicamente, o nosso nível de aplicação é em torno de 15%, 20%, né? Nós temos também estratégia imobiliária, não de imóveis propriamente ditos. A gente acredita em investimentos em fundos imobiliários, mas só fundos de primeira linha, com nível de classificação de risco, como a gente chama na área de investimentos, ratings, né? A classificação de risco por agências internacionais, né? Somente com níveis de classificação de risco muito elevados. Então, e mesmo assim, uma cesta também de fundos que compõem a nossa carteira de fundos, né? Então, a gente tem um fundo que investe em fundos imobiliários, normalmente entre 20 e 30 desses fundos, somente fundos premium, né? Fundos com alto nível de preocupação, né? De compliance, que a gente chama, de controle de risco, né? E a gente tem a carteira de empréstimos, em torno inferior a 1%, que é uma modalidade que a gente oferece também para os nossos participantes assistidos, com taxas bastante reduzidas em relação ao mercado, né? E, obviamente, claro, atrelado aí à quantidade de recursos que o participante tem no plano, que, obviamente, a gente quer que tenha uma boa rentabilidade, então o investimento ele não pode ser de maneira que prejudique, né, os demais participantes do plano. Aqui a gente tem um desdobramento da carteira por perfil, então a gente vê essas estratégias que eu mencionei anteriormente aqui de uma forma mais aberta. Então a gente tem o perfil conservador, com praticamente 100% em renda fixa, né, um pedacinho em empréstimos. O perfil moderado conservador é o novo perfil, é a primeira vez que ele aparece nos nossos relatórios, né? Ele começou a funcionar a partir de março, mas a gente está tendo os primeiros resultados apenas no mês de abril, por isso que a gente publicou ele aqui agora. Então, é um perfil que, hoje, o perfil conservador tem 53% de todos os nossos participantes, né? Então, 53% dos 23.500 participantes hoje escolhem o perfil conservador. Claro, é uma decisão fácil, porque a renda fixa hoje, né, está oferecendo um prêmio bastante elevado, né, uma performance, um resultado bastante elevado, com baixo risco. Então, é uma decisão muito tranquila de você escolher esse perfil. E, historicamente, ele vem performando dentro do esperado. O perfil moderado conservador, ele já oferece um pouquinho mais de risco, ele oferece um percentual alvo de 10%, né, como estratégia de risco. Aqui vocês vão ver que o perfil está com 19%, mas porque é o primeiro mês, né? Então, a partir dos próximos meses, a gente vai fazer o que a gente chama de rebalanceamentos, né? De maneira que ele fique sempre com a parte de risco, que seria a renda variável, né? Até mesmo a questão dos fundos imobiliários, que também
oferecem um risco parecido com o de bolsa, sempre alinhados à configuração, né, do portfólio que a gente publicou, né? Quem quiser conhecer essa abertura, né, desse portfólio, é só entrar lá no nosso portal, escolher lá o botão, né, clicar no íconezinho de perfis de investimento, lá tem todas esses objetivos, né, os alvos de cada segmento de alocação divulgado para que cada participante possa escolher melhor o seu perfil. Inclusive, um simulador, né, de qual o perfil ideal para mim. A gente desenvolveu essa ferramenta, o mercado financeiro chama de Suitability, né? Normalmente é uma ferramenta que se compõe de um questionário que os bancos, por serem instituições financeiras, eles são obrigados a fornecer e cobrar dos seus clientes, né? Principalmente os investidores mais qualificados, e de qualquer maneira os seus clientes precisam responder isso porque o banco, de alguma maneira, é cobrado também, né, pelos agentes financeiros de mercado. No caso da Embraer, nós não somos uma instituição financeira, mas a gente atua no mercado financeiro. Então, a gente achou por boa prática também criar o nosso, aspas, Suitability, que a gente está chamando de API, né, avaliação do perfil do investidor. Então, a gente desenvolveu um questionário mais simples, mais tecnicamente forte, robusto, né, para que os nossos participantes também possam, com base em resposta de algumas perguntas, o sistema, né, dar uma resposta de qual seria o perfil recomendável do ponto de vista de risco que aquele participante ou assistido estão dispostos a correr. Então, acho que, principalmente agora que a gente tem um perfil moderado conservador, né, essa ferramenta é uma ferramenta bastante útil. Então, eu convido vocês aí a fazerem esse tipo de exercício, que é muito legal. Você pode fazer simulação quantas vezes você quiser. Obviamente, dependendo das respostas que você der, vai ter uma resposta de perfil também diferente, né? Poderá ter, né? Bom, e aí nós temos os nossos outros perfis, o perfil convencional, que hoje é o segundo perfil em termos de procura, com uma quantidade de aproximadamente 39% dos nossos participantes escolhem o perfil convencional, e o perfil arrojado, que tem maior risco, né, que tem uma maior parcela em bolsa, né, um objetivo aí em torno de 40%. Hoje, em função da atividade de bolsa, ele está com 32%, então está abaixo um pouco, assim como o perfil convencional, ele tem um objetivo de 20%, está em torno de 23%. Então, agora, nos próximos meses, a gente deve fazer os rebalanceamentos e, de alguma forma, trazer essas exposições de risco aos seus objetivos, tá? Então, aqui, basicamente, era comentar com vocês e destacar a criação do novo perfil. Então, de uma forma bem simples, o perfil conservador, 100% em renda fixa, perfil moderado conservador, objetivo, 10% em renda variável, e os demais divididos, né, entre imobiliário, entre empréstimos multimercado, mas com o objetivo de renda fixa bastante elevado ainda, capturando os bons ganhos do perfil conservador durante o ano, ou da carteira do perfil conservador. O convencional, objetivando 20% em bolsa, então a gente tem 0 de bolsa no conservador, 10 no moderado conservador, 20 no convencional e o arrojado 40. Então, se vocês observarem de um perfil para o outro, é uma escadinha onde o risco vai dobrando, né? 0 para 10, 10 para 20, 20 para 40, ok? A gente entende que com essa configuração, com essa estratégia, a gente consegue atender bem todos os nossos participantes assistidos. A gente imagina que quando o mercado tiver um pouco mais estável, né, em termos de atuação, né, de fundamentos, principalmente a questão juros, né, em face de um maior controle da inflação, em face de uma estabilização, maior estabilidade, né, no comércio internacional. Acho que o Matheus explorou isso muito bem aí, toda a confusão que a gente tem no mercado financeiro e de capitais, desdobrado, né, por causa dessa questão tarifária. Então, em algum momento essa poeira vai abaixar e a gente vai ter relações
normalizada entre os países, a gente entende que daí a gente vai ter um cenário muito mais favorável para risco e bolsa também, obviamente, né, com taxas de juros um pouco mais baixas, e aí, obviamente, as pessoas saindo do risco mais conservador, saindo das estratégias de renda fixa e buscando uma pitadinha aí de risco em ações, né? E a gente criou o perfil moderado conservador exatamente com esse objetivo, que hoje, se uma pessoa que durante a pandemia optou, né, por participar do conservador, obviamente para fugir desse risco mais acentuado do mercado, o retorno disso não vai ser tão fácil. Então, você sair do perfil conservador assumindo já 20% de estratégia de renda convencional, como era antes, a gente entende, né, que o risco, a pessoa sairia de um risco muito baixo, já assumindo um risco relativamente alto, né, para quem está acostumado com um perfil mais de renda fixa. Então, por isso que a gente criou o perfil moderado conservador, uma estratégia intermediária entre esses dois perfis, ok? Aqui a gente tem os resultados das rentabilidades por cada perfil. Então, o conservador, ao longo de 12 meses, com aproximadamente 11%. Obviamente que ele pega alguns meses de muitas volatilidades que a gente teve no mercado financeiro, inclusive renda fixa, no finalzinho do ano passado, principalmente a abertura de taxas, né, de juros, em face de alguns indicadores divulgados, principalmente pelo governo, principalmente relacionado ao orçamento do governo, e aí aquela preocupação importante com o lado fiscal. Isso, de alguma maneira, afetou os ativos que nós temos hoje em NTNBs, que a gente chama de treasuries, né? Mencionado, inclusive, pelo Matheus na apresentação dele, seriam os títulos públicos, né? E dentre eles a gente gosta muito dos NTNBs, as notas do Tesouro Nacional Série B, e esses títulos todos em função das preocupações com aumento da inflação, né, guerra tarifária. Guerra tarifária começou um pouco mais esse ano, mas no ano passado a gente já tinha preocupações e expectativas em relação ao controle da inflação e o aumento de juros. Isso tudo fez com que esses títulos abrissem, né, que a gente chama, elevassem as suas taxas também. Quem tinha posições já assumidas, como é o caso da Embraer, a gente tem uma carteira bastante robusta desses papéis, eles de alguma maneira também abriram, e quando eles abrem e aumentam, né, na verdade você tem um efeito contrário, com uma rentabilidade menor na sua carteira, né? Então ele privilegia muito quem compra, né? Quem compra nesse momento, obviamente, de alguma maneira adota uma estratégia mais positiva. Mas quem carrega, como é o caso de uma entidade de previdência complementar, que tem objetivos de longo prazo, a gente falou lá de 23 mil participantes, a gente tem que fazer a curva, né, de maturidade, de quanto que a gente vai ter que pagar esses benefícios. Então, essa curva de maturidade, ela nos dá qual é a preocupação, o fluxo de caixa que a gente precisa em termos de ativos para pagarmos as obrigações, principalmente os nossos benefícios. Então, esses investimentos em renda fixa têm essa característica, né? A gente esperava um resultado um pouco melhor, a gente acredita que o momento agora é mais apropriado para que a gente consiga esse resultado. Mesmo assim, se a gente pegar o resultado de 2025, um resultado bastante interessante, 4,45, só para vocês terem uma ideia, no mesmo período o mercado pagou de CDI 4,08, então a gente teve um resultado de 4,45, muito superior ao CDI, né? Então, um resultado bastante interessante. A mesma coisa, o perfil moderado conservador, é novinho, só tem um mês, então não tem muita base de comparação, mas mesmo assim, se a gente olhar no mês de abril, que foi o mês de debutante, né, desse novo perfil, mesmo assim ele ficou com a segunda melhor rentabilidade, a terceira melhor rentabilidade, ele ganhou até do conservador, obviamente capturando também aí o bom resultado da carteira de renda fixa, mas também capturando um pedacinho aí da rentabilidade da Bolsa, que foi muito interessante. A gente teve uma Bolsa rodando aí acima de 4%, em média, né? Nós tivemos alguns fundos na nossa carteira que performaram 8%,
né? E que na média ficou em torno de 4 e alguma coisa, tá? O convencional, né? Ele com 2,44, né? No mês de abril, mais um acumulado do ano já voltando à estratégia anterior, observe, né? Com 6,69 no ano e já com quase 10 em 12 meses. Então, observem, né, como o comportamento dos ativos de maior risco, a gente passa, às vezes, meses, anos, com resultados, de alguma forma, ruins, mas, quando volta também com uma velocidade muito grande. Então, alguns meses do ano, principalmente o mês passado, né, e também março, a gente já teve resultados muito interessantes em bolsa, que de alguma forma catapultaram, né, fizeram com que esses perfis de maior risco, principalmente o convencional e o arrojado, já comecem a encostar no perfil conservador, que era a realidade em dezembro de 2019, meses antes, minutos antes da pandemia, né? Quem lembra lá, que estava no plano, se não lembram, procurem lá no nosso site, né, no nosso portal. A gente tem todos os relatórios lá, se vão procurar lá o relatório de rentabilidade e resultados de dezembro de 2019, vocês vão ver lá que o perfil conservador, apesar de ter um resultado muito interessante, ele era o pior perfil em termos de rentabilidade entre todos. O arrojado era o melhor, o convencional o segundo melhor e o conservador ficava em terceiro. Tá? Então, por quê? Porque naquele momento a gente tinha a economia do mundo todo de maneira muito equilibrada, né? O desequilíbrio surgiu no pós-pandemia, né? Basicamente, gente, é o que eu tinha para conversar com vocês, apresentar para vocês, né? E a gente fica à disposição, Juliana, para eventuais dúvidas, tá bom? Léo, muito obrigada pela palestra, pela apresentação. Eu vou iniciar agora as perguntas com o Matheus, que fez a primeira apresentação. Então, eu vou começar aqui. Matheus, sobre o cenário, como vocês enxergam o risco de bolsa, considerando que a bolsa americana está em níveis de PL historicamente elevados e a bolsa brasileira está em níveis de PL historicamente baixos? Uma queda na bolsa americana poderia comprimir ainda mais a bolsa brasileira? Obrigado pela pergunta, Ju. Bom, acho que um ponto para deixar claro, e daí eu vou, não sei sobre os perfis aí, né, mas assim, os perfis aí eles vão passar aí do conservador até o arrojado, né, e daí o perfil que tiver bolsa, provavelmente vai ter uma gestão ativa de bolsa lá dentro, tá? Então, assim, um pouco de... quando você pensa nos gestores aqui, né, acho que os gestores no Itaú, eles muito mais operam ações específicas olhando para o micro da empresa do que o índice como um todo. Tá? O índice como um todo tem muita coisa dentro, né? Então, quando você olha para os Estados Unidos, o índice tem um peso que é um peso relativamente importante de tecnologia, né? Então, você acaba tendo empresas que são empresas de consumo lá dentro, né? Empresas como bancos e tal, mas você tem tecnologia também forte e eu acho que pesado no índice. Eu acho que isso essa composição para o S&P faz com que talvez, né, você tenha algumas correções olhando para ações de tecnologia que já estão muito altas, mas não que necessariamente o índice como um todo estaria não saudável, tá? Mas se a gente pensar em quedas do S&P, e depende do porquê que foi essa queda, né? Se a gente tiver uma queda do S&P, como, por exemplo, as pessoas tirando um pouco capital de bolsa americana para tentar investir em outros lugares, a gente poderia até ter um vento positivo para o Brasil, né? De você ter um fluxo ali de capital vindo dos Estados Unidos para o Brasil e realocando no Brasil. Mas sim, existe um beta aí, né, de crescimento global, né, crescimento americano, se ele vier um pouco mais para baixo, tiver efeito em ações, também tem algum efeito no Brasil. No Brasil, sim, parece que as ações estão bem descontadas, a gente vê fluxo externo, né, vindo para o Brasil, e até bolsa às vezes andando na contramão da bolsa americana, né? Falta em alguma coisa, né, que seja a Selic um pouco mais baixa, que seja alguma outra mudança de percepção de risco local, para os investidores entrarem na bolsa e fazerem a Bolsa Brasil subir ainda mais, né? Se recuperou esse ano do que tinha
tido de má performance no ano passado, mas ainda falta ali algum triggerzinho para ela realmente subir bastante, né? Ou até nessa percepção de um juros elevado por mais tempo, tenha alguns desafios aí para subir muito, né? De onde está, tá? Obrigada, Matheus. Mais uma Imagina. pergunta. Como vocês enxergam o risco dos juros no Japão? Como isso afetaria aqui? E como se proteger desse cenário? Boa, ótima pergunta. Acho que assim, Japão é um outro é um país bem diferente, né? No Japão a gente teve durante muito tempo a taxa de juros baixa por lá, né? Se você pensar no pré-pandemia rodando entre, sei lá, meio, a taxa de inflação, né? Desculpa, rodando entre meio, 1%, assim. Eles até queriam um pouco mais de inflação, né? Depois da pandemia conseguiram, né? Hoje a inflação por lá está rodando ao redor de 3,5, assim, 3,5 quando você pensa no núcleo, né? E eles estão passando por alguns desafios, né? O país que tem muita dívida, a gente tem até o Banco Central por lá tratando, né, com compra e venda de títulos, né, e até gerou recentemente uma volatilidade, né, falando que ele ia vender menos títulos que são títulos longos, né, da dívida. E aí a gente acaba vendo que, né, no Japão a gente está tendo algum aumento de juros, né, tá 0,50% por lá, para tentar controlar um pouco essa inflação, mas tem que tomar cuidado com uma dívida tão elevada, né, e carregando essa dívida. E aí a gente teve até alguns impactos no mundo, né, de carry trade, né, pessoas que pegavam dinheiro no Japão e investiam em outros lugares para tentar fazer o carry trade, pega emprestado no Japão por uns juros baixos, depois você vai e investe em outros lugares do mundo, subindo um pouco os juros, tem menos ganho esse carry trade por lá. Acho que isso pode ser algum dos efeitos, mas assim, efeito prático em economia brasileira é muito pouco, tá? De dependência de Japão. Pouca participação, né, na relação econômica como um todo. Acho que seria mais nesse sentido de os juros elevados também em um outro país desenvolvido, com desafios, afetando talvez esse carry trade, essas posições de carry trade no mundo. Acho que seria mais por esse caminho, tá? Os impactos. Ainda para o Matheus. Podemos considerar crível a atual taxa de desemprego ou estaria maquiada para maior exploração política? Acho que sim, tá? Assim, taxa divulgada pelo IBGE, feita pelo Instituto no Brasil. Acho que sim, é o que a gente tem, o que a gente trabalha, então é crível, sim. Excelente, Matheus. Agora essa pergunta, inicialmente é para o Matheus e na sequência para o Eléu. O ouro tem subido muito recentemente. Como vocês enxergam o ouro daqui para frente? E a segunda parte da pergunta: tem alguma estratégia com o ouro no fundo da Embraer-Prev? O ouro tem puxado muita curiosidade aí de muita gente, né? Em momentos de maiores incertezas, né? Em momentos que a inflação está alta, em momentos de maiores incertezas, o ouro é um ativo que tem andado, tá? A gente não tem muito call de ouro, assim, né? Se o ouro vai para cima ou vai para baixo. É bem difícil, né, de fazer um call de ativo como o ouro. Ele tem valorizado, acho que às vezes é até importante para diversificação, assim, de carteira e tal. Não sei se tem alguma coisa em breve, acho que o Léo vai comentar, mas sim tem tido um movimento, né, que é um movimento de aumento e de valorização do ouro. Ele vai depender muito de oferta e demanda, né, o ouro é um ativo finito, né, e aí por isso ele acaba tendo valor, mas hoje tem se movido muito por oferta e demanda e menos pela finitude aí do ativo, mas eu confesso que fazer gestão ativa de ouro é bem complicado, a gente não faz tanto, tá, gestão ativa de ouro. Então, complementando aí a exposição do Matheus, na verdade, no que diz respeito a entidades fechadas de previdência complementar, a gente é regido por uma legislação específica, que é a Lei 4994, né? Do Conselho Monetário Nacional, resolução, na verdade, do Conselho Monetário Nacional, número 4994, de 2022. Lá estabelece que entidades fechadas de previdência complementar até poderiam, né, dentro das suas estratégias, de ter lá, acho que 3% da carteira, de alguma forma, com opções, não com metais propriamente dito, né, você montar um cofre lá e comprar ouro e guardar, não, mas você poderia comprar opções, né, derivativos associados ao ouro.
Tá? Isso é o que a legislação estabelece. A Embraer-Prev entende que, esse, assim como o Matheus comentou, né, e exatamente por causa desse argumento que ele utilizou, a gestão disso é muito específica, né? Então, a gente entende que ter uma estratégia muito específica, que de alguma forma fica de lado na maior parte do tempo, né, e que se beneficia muitas vezes de bons resultados quando há alguma crise, né, alguma guerra, algum atentado, alguma situação que a gente chama de cisne negro, né, que são os black swans, né, do mercado financeiro, a gente entende que é uma estratégia que não, assim, não cabe muito para uma entidade fechada de previdência complementar. Então, a gente, dito isso, né, a gente colocou nos nossos regulamentos, vamos dizer, a vedação do tipo de alocação pelos nossos gestores, né, toda a nossa carteira ela é terceirizada, né, então são gestores especializados de mercado que fazem a gestão desses investimentos, então, de alguma maneira, a gente não permite, né, nos regulamentos que tenha essa estratégia, tá bom? Obrigada, Léo. Agora, a sequência de perguntas é para a Embraer-Prev. Como está a marcação dos títulos de renda fixa? Eles estão marcados a mercado ou na curva? Legal. Bom, em primeiro lugar, vamos fazer aí alguns esclarecimentos, né? Porque o conceito de marcação de títulos, de papéis na curva ou a mercado é uma coisa muito específica e que talvez não seja conhecimento de todos os nossos participantes assistidos. Não obstante, a gente dê visibilidade a isso, principalmente no relatório anual, né? Então, vamos voltar um pouquinho atrás. Então, tem alguns ativos que a gente pode, de alguma maneira, marcar a vencimento, né? Tem 3 formas contábeis, basicamente isso é um conceito contábil, tá? E você pode marcar a evolução dos preços daqueles ativos, daqueles investimentos, né? De 3 maneiras. E 2 delas, né, são a primeira é você deixar mercado, então, à medida que o mercado tem uma maior procura por algum ativo, em geral o preço sobe, né, você tem de alguma forma também a elevação daquele preço em relação ao ativo que você tem. Então, obviamente que quando você tem esse tipo de elevação, como a gente está falando de mercado de juros, quando esse preço se eleva, quem tem esse papel, né, em tese, teria que pagar mais para, por exemplo, para comprar um ativo com aquele novo preço, ele sofre uma desvalorização daquele papel. Então, ele tem, vamos dizer, um resultado pior, né, em termos de rentabilidade, na medida que aquele preço se eleve no mercado. E um ativo se eleva no mercado muito em função de 2 fatores, principalmente da procura e também a preocupação em relação aos juros de mercado, né? Então, a gente tem, claro, tem outras questões envolvidas, o lado fiscal também, né? Tudo isso pode afetar o que a gente chama de volatilidade, né? A evolução dos papéis no mercado. E existe uma modalidade, que é uma modalidade que não é toda a instituição financeira que pode praticar, que é a modalidade de HTM, que a gente chama, né? Em termos de inglês, aí, HTM significa Held to Maturity, quer dizer, eu estou segurando o meu ativo até uma maturidade. Então, neste tipo de marcação contábil, os preços dos seus ativos, eles não evoluem de acordo com o mercado mensalmente. Eles evoluem com a taxa que você adquiriu naquele papel, distribuída no tempo, né, sempre olhando, né, como objetivo a data de vencimento daquele papel. Então, você tem, por exemplo, um ativo tipo NTNB, que são as notas do Tesouro Nacional Série B, que as entidades de previdência complementar podem marcar na curva. Se elas deixam ao mercado, acontece aquilo que eu mencionei no início, né, da apresentação, quando a gente teve, no final do ano passado, uma carteira que a gente tem bastante de HTM, em função de algumas preocupações no mercado com a condição da política monetária, a questão dos juros, a questão da inflação,
e também com o lado fiscal, a capacidade do governo controlar gastos, né? Isso tudo, de alguma maneira, trouxe preocupação ao mercado, e aí a gente teve a evolução desses papéis que estavam MTM, ou Market to Market, quer dizer, mercado a mercado. Né? Já os papéis que estão na curva, eles não sofrem esse tipo de oscilação. Eles vão entregar aquilo que você comprou, mês a mês, né? Até o seu respectivo vencimento. No final das contas, você não oscila, não tem o resultado da oscilação de preços de mercado mensalmente. Tá? Então, eu fiz questão de fazer esses esclarecimentos em respeito aos participantes que, de alguma forma, têm pouca familiaridade com o tema. Né? Então, respondendo agora especificamente à pergunta do nosso colega, né, que fez essa pergunta, a gente tem as duas coisas na nossa carteira. Nós temos títulos marcados a vencimento ou na curva, e que não tem esse tipo de oscilação, e nós temos também papéis marcados a mercado, que tem a oscilação de preço no mercado. Mas qual a vantagem de um, a vantagem de outro? Bom, a vantagem depende muito do cenário que você está vivendo. Assim como o Matheus escreveu o cenário atual, a gente tem muitas oportunidades. Por exemplo, se você tem um papel marcado a mercado e você tem uma redução dos juros no Brasil, aquele papel certamente vai te trazer resultado positivo. Ele vai fechar, como a gente diz, a sua curva de juros e, consequentemente, quem tem aquele papel vai ganhar dinheiro. Né? Já, por outro lado, se tem alguma preocupação, como eu mencionei no final do ano passado, e esses juros sobem, ou abrem, como a gente diz no mercado financeiro, a sua carteira também vai capturar um resultado negativo. Né? Já se você tem um papel marcado a vencimento, isso não importa. Você vai receber sempre o resultado que você, das taxas, né, dos papéis que você comprou. Né? Então, qual que é a estratégia de marcação na curva? A estratégia é assim, quando você tem oportunidades no mercado de títulos que podem ser marcados na curva, como eu citei o caso das notas do Tesouro Nacional Série B, que a gente compra e tem bastante. Esse papel, se você tem uma questão fiscal na mesa o tempo todo, preocupações com o equilíbrio de gastos pelo governo, esse papel ele vai sofrer vai capturar essas oscilações. Por outro lado, se você tem esse papel marcado na curva, e aí você o fez no momento em que os juros desse papel estavam interessantes, por exemplo, agora, né, nós tínhamos até bem pouco tempo atrás um título do Tesouro Nacional Série B com vencimento em 2060, veja, nós estamos em 2025, né? Então significaria 2026, 27, 28, 29, 30, né? Até 2060, rendendo inflação mais 7,5% ao ano. Então, se a gente tem uma meta, né, quem usa o simulador da Embraer lá para fazer a sua aposentadoria, vai ver lá que a nossa meta é INPC mais 4,5. INPC e IPCA são muito próximos em termos de resultados. Então, vamos assumir que é o mesmo índice de inflação. Significa que se eu tenho uma meta de IPCA mais 4,5 e eu tenho um papel que rende IPCA mais 7,5, eu estou tendo, ano após ano, né, um ganho da diferença entre 4,5 para 7,5, de 3% de ganho real, líquido, anual, né, sobre esse pedaço dessa carteira que a gente tem marcada na curva, tá? Aí, Léo, mas então por que você não marca tudo na curva? Porque se eu marcar tudo na curva, como é que eu pago as obrigações? Né? Então, é um cálculo muito sofisticado, a gente usa um atuário para fazer essas contas todas, claro que a decisão depois é da diretoria executiva e do conselho deliberativo da Embraer, mas o resultado ele não pode ser assim emocional, né? A alocação não pode ser emocional, melhor dizendo, ela precisa ser feita com base em estudos técnicos. Tá bom? Juliana, a resposta ficou um pouco longa, mas como o assunto é muito técnico, eu achei que deveria fazer uma exploração conceitual de introdução, tá bom?
Excelente, Léo. Vamos para a próxima pergunta, para a Embraerprev. Como está a estratégia de renda fixa? Estão alongando o duration da carteira, aproveitando os juros elevados? Perfeito. Bom, novamente aqui a gente tem um termo técnico, né? A palavra duration, né? É um termo técnico que ela está relacionada basicamente, assim, de uma forma geral, obviamente, duration é um cálculo também matemático, né? E de alguma forma a gente pode trocar essa palavra por prazo, né? Que faria mais sentido. Não é a mesma coisa, mas ela vai dar um sentido melhor. Então, que eu estou alongando a duration significa que se eu tenho hoje um prazo médio de vencimento da minha carteira de títulos públicos, por exemplo, em 20 anos, né? Se eu estou comprando títulos com vencimento parecido ou maior e, de alguma maneira, eu estou garantindo por mais tempo um resultado da compra desses papéis. Então, eu falei agora há pouco, a última vez que a gente marcou papéis na curva foi na época de 2014, 2015. Naquele momento, as taxas de juros não estavam tão elevadas, elas estavam na ordem entre 6 e 6,5. Então, a gente comprou muitos papéis, de novo, NTNBs, com vencimento entre 6 e 6,5, e naquela época a gente tinha uma duration, né, um prazo de vencimento médio da carteira desses papéis em torno aí de 20 anos. Então, Léo, como é que é essa conta? É assim, compro uma NTNB que vence em 2035, mas eu tenho um papel que vence em 2050. Eu tenho um outro que vence em 2045. Eu tenho um outro que vence em 2028. Então, eu pego todos esses papéis, na verdade, 2027. Eu pego esses papéis todos, faço uma média deles e calculo a duration da carteira. Então, em média, a gente vai ter um vencimento lá na época, né, em torno de 20 anos. Então, a pergunta do nosso colega é se a gente está aumentando esse prazo, ou seja, se a gente vai ficar carregando esses papéis por mais tempo. Então, de novo, né, a gente volta na primeira pergunta, a pergunta anterior. Faz sentido isso, esse aumento de duration, se a gente tiver ativos marcados na curva, porque a gente está carregando o papel durante um prazo muito longo, sofrendo todas as oscilações de preço que ele pode ter ao longo dos anos, com crises políticas, crises fiscais, aí não estou falando de Brasil, estou falando do mundo, da economia global como um todo. Guerras, né? Situações específicas, né, que eu chamei inicialmente cisnes negros. A gente tem esse tipo de evento para a gente ter segurança que a gente vai ter um resultado consistente e vai pagar benefício, e não vou ter uma oscilação muito grande quando eu pago o benefício de um aposentado. Então faz sentido eu ter uma carteira marcada na curva, como mencionei anteriormente. Então a gente tem essa estratégia sim, estamos aproveitando inclusive essa oportunidade, né, de juros mais altos para alongar a carteira. Então, se em 2014, 2015 a gente comprou uma NTNB, né, com prazo de vencimento, sei lá, 2045, e que estava pagando 6,40, né, agora essa mesma NTNB estava pagando até alguns dias atrás 7,5. Então, um resultado mais de 1% acima do que a gente tinha no passado. Então, isso, de alguma maneira, ajuda a gente a carregar esse resultado por mais tempo, alongando, né, a carteira. Ou seja, nosso prazo de vencimento, provavelmente agora, deve estar acima de 20%, com novas aquisições que a gente fez, e o participante está, obviamente, bem atualizado, né? Em relação ao mercado, sim, uma grande oportunidade que a gente está tendo agora, a gente aproveitou. Claro que a gente não pode, de novo, sair comprando tudo que a gente quer e achar que isso é uma questão assim, oportunidade de compra, como você vai ao mercado e compra, sei lá, algum bem que esteja com preço muito barato. Então, a estratégia não pode ser assim, tem que ser feito um cálculo, né, de projeção de ativos, né, que a gente chama de cash flow matching, né, o matching de obrigações com resultados, e, obviamente, esse ativo tem que estar líquido. Então, líquido é disponível para a gente usar, né? Se contabilmente ele está marcado na curva, eu não posso usá-lo.
porque ele vai ficar lá na curva contabilmente até o seu vencimento, 2060, 2050. Então, eu não posso usar esse papel. Então, eu preciso ter, dentro da nossa carteira, um valor separado em ativos a mercado, e aí eu tenho que escolher bons segmentos de alocação, de maneira que eu tenha esse dinheiro disponível para pagar obrigações, principalmente, né, quando os nossos participantes recebem os seus benefícios. Tá bom, Juliana? Bom, vamos continuar aqui as perguntas para o Embraer. Obrigada, Léo. Nos últimos meses, o perfil convencional tem apresentado rentabilidade acima do perfil conservador. Essa tendência deve se manter nos próximos meses? É uma pergunta bastante difícil essa, tá? E a gente não tem vergonha de dizer que não sabe exatamente a resposta, né? Então, o que a gente está vendo hoje é assim, a situação estava tão crítica no ano passado, né? Tão ruim em termos de cenário econômico internacional e brasileiro, que no primeiro momento deste ano, em que a gente teve o arrefecimento disso, ou seja, alguma notícia melhor dizendo, por exemplo, né, Banco Central americano não está aumentando os juros. Olha, o que tem a ver os juros do Banco Central americano com a nossa estratégia aqui no Brasil? Tem tudo a ver, né? Porque isso tudo mexe com dólar. A gente importa produtos, a gente exporta produtos, né? Então, o dólar ele pode ser um componente importante, por exemplo, na inflação brasileira, dependendo das relações de trocas internacionais que a gente faça. Então, eu posso comprar mais em dólar, com um dólar mais barato, eu vou, de alguma forma, me beneficiar, né? Por outro lado, se o dólar sobe, muitos ativos também se reprecificam, por exemplo, combustíveis, que de alguma maneira influenciam em boa parte, né, dos insumos que a gente tem na cesta básica brasileira, cesta de alimentos, né, que compõem aí um grupo importante na inflação. Então, essa é uma pergunta difícil, mas o que a gente tem visto é que, quando eu chamei de arrefecimento, no início desse ano, a gente teve algumas notícias um pouco melhores. Então, o Banco Central americano, não, por várias reuniões, tem mantido os juros inalterados. Então, isso é uma resposta importante de uma autoridade monetária internacional, que influencia no preço da moeda principal que a gente utiliza, que é o dólar, e, obviamente, em outros componentes da economia. Por exemplo, né, essa postura, vamos dizer assim, de maior risco que a gente tem hoje no cenário americano, ela, de alguma maneira, eu estou falando em relação à questão tarifária, a gente está vendo muitas empresas americanas que eram muito sólidas, né, a Apple, por exemplo, tendo desvalorizações em seus ativos e seus papéis em bolsa, nessas bolsas americanas, em função da nova política de importação e exportação americana. Então, isso tudo está trazendo risco, né, aos investidores americanos. E esses investidores hoje são responsáveis por uma boa parcela do investimento internacional. E em geral, né, de uma maneira importante, esses caras resolveram eleger o Brasil como um dos centros de investimentos. Claro, nós não somos os únicos, né? Tem outros países que obviamente têm economias até mais bem equilibradas do que a nossa, também estão recebendo esse tipo de investimento, principalmente em bolsa. Então, a gente sabe que hoje esse resultado da bolsa, ele tem muito mais um comportamento de estrangeiros do que do comportamento do nosso investidor local. Né? Então, hoje, só para vocês saberem, né, a maior parte dos ativos que hoje está nas mãos de investidores da B3, na Bolsa Brasileira, é de investidores estrangeiros. Né? As entidades de previdência complementar como a nossa estão com uma alocação média de 5% em bolsa, né? Que é muito abaixo do que tradicionalmente a gente tinha alguns anos atrás, em média 10 ou mais por cento aí, de ativos em bolsa. Então, o que a gente vê hoje é assim, né, o cenário, os investidores locais ainda muito preocupados com essa questão de investimento em ativos de risco,
e os investidores internacionais, como estão no meio de uma confusão maior do que a nossa, conseguindo, então, optando, então, por diversificar e mandar recursos para cá. Até quando a gente vai receber esses recursos, a gente não sabe. Pode ser que isso aumente, mas pode ser que, de alguma forma, esses investidores voltem atrás por conta de alguma nova notícia boa no cenário internacional. Mas por que eu fiz esse comentário sobre Bolsa? Porque a diferença que foi falada entre os perfis de investimento, ela tem tudo a ver com isso. Então, essa diferença de um ponto percentual que o nosso colega mencionou, ele tem fundamentalmente que associar com o desempenho da Bolsa. É a Bolsa que está fazendo a diferença. Tá? Então, a gente não tem uma resposta propriamente dita para isso. A gente adoraria que isso fosse uma tendência, mas hoje a gente não tem como afirmar que é uma tendência. A gente sabe que isso está acontecendo, a gente sabe que a nossa Bolsa brasileira está muito descontada, né? Então, a gente tem, por exemplo, um indicador que a gente utiliza para saber se a Bolsa está barata ou não, e são os múltiplos, né? Que é o preço-lucro, então o preço do papel versus a lucratividade dessas empresas, de um conjunto de empresas da Bolsa que você está avaliando. Então, no caso, o preço-lucro das empresas americanas, até bem pouco tempo atrás, estava acima de 20, né? Então, e o Brasil, nesse momento, está em torno de 7,8%, não chega a 8%, talvez agora com essa subida recente tenha melhorado um pouquinho essa relação, mas não chegava até o mês passado, não chegava a 8%. Então, de 8 para 22, é como se você tivesse uma coisa que vale 22 e uma coisa que vale 8. Não, mas não dá para comparar a nossa bolsa com a bolsa americana. Não dá. Mas os múltiplos, eles não dizem respeito ao porte da empresa, eles dizem respeito ao resultado do conjunto de empresas que oferecem ações naquele mercado. Então, a gente está falando é uma linguagem universal contábil, preço-lucro. Então, preço-lucro aqui, né, é igual ao preço-lucro lá. A diferença aqui é que as empresas brasileiras, então, estão com suas ações muito mais descontadas do que a maioria dos mercados internacionais, mesmo outras bolsas de países emergentes. Então, o papel das ações na Bolsa Brasileira está barato? Tá. As pessoas vão comprar? A gente não sabe. Mesmo barato. Né? E é isso que aconteceu nos últimos anos. Sistematicamente, o preço das ações brasileiras, o preço-lucro muito descontado, muita oportunidade de investimento, mas as pessoas estão comprando? Não. A prova é a própria entidade de previdência complementar. De alguma forma, preferiu ativos menos arriscados, por exemplo, em renda fixa. A gente está ganhando CDI, alguém que não faça nada, coloque o dinheiro lá em CDI, está ganhando uma bela quantia aí de recursos, né? Suficiente para pagar as suas metas, sem correr grandes riscos. Então, é esse tipo de coisa que a gente tem que avaliar. Então, para as pessoas que estão pensando em mudar de perfil, eu coloco isso como um ponto de preocupação. Mas a gente pode perder a oportunidade, né? De repente, de uma hora para outra, pode vir um rally e a bolsa pegar o elevador. Pode, isso pode acontecer, né? Um dos objetivos da gente ter criado o perfil moderado conservador foi exatamente esse. Foi a gente permitir que aqueles que estão no conservador continuem em investimentos de renda fixa conservadores, uma pitadinha menor, né? De bolsa do que se fosse no perfil, por exemplo, convencional. Ok? Obrigada, Léo. Pessoal, antes de prosseguirmos com as perguntas, estamos caminhando para o fim. Só reforçar nossa pesquisa de satisfação. Participem. Vamos lá. A Lei 14.803 de 2024 trouxe possibilidade das pessoas alterarem o regime de tributação de suas economias previdenciárias. Poderiam explicar quem está elegível e pode se beneficiar das alterações feitas? Exemplo, quem sempre foi PGBL, eu acredito que seja progressivo, pode alterar agora seu regime e se beneficiar de imposto menor na hora do saque do benefício?
Esse, mais uma vez, é um assunto complexo, tá? Mas é uma boa notícia. Tá? Então, a gente divulgou isso em 2 momentos no ano passado, em fevereiro, quando a lei foi publicada, e depois, no finalzinho do ano, eu acho que foi outubro, novembro, a gente divulgou novamente, porque saiu uma consulta pública que foi feita à Receita Federal Brasileira, onde eles se manifestam em relação ao caso dos aposentados. Porque a lei, quando ela foi publicada em fevereiro de 2024, ela não mencionava aposentados, né? Então, basicamente, o que a gente tem? Vou resumir, vou correr o risco aqui de resumir um assunto complexo rapidamente. O que a gente tem? Até 2004, a gente não tinha nenhum problema, a gente só tinha uma tabela de tributação sobre ativos de pessoas que têm investimento em plano de previdência, tá? Aí, como foi citado o termo PGBL, né? Vamos lá, né? Isso se reflete nos planos de previdência de entidades fechadas de previdência complementar, que no nosso caso é um plano corporativo, que a gente chama, plano de previdência corporativo privado, ou seja, patrocinado por uma empresa brasileira privada, e ele envolve também os PGBLs, que são os planos das entidades abertas. Aí leia-se seguradoras, bancos, o Itaú, por exemplo, oferece também PGBLs, né? Então, obviamente que os PGBLs, como eles são fornecidos por empresas de mercado financeiro, eles têm um objetivo diferente do objetivo que as entidades administram. Então, ele tem um objetivo mercantil, ele tem um objetivo de lucro, né? É um produto bancário. No caso da Embraer-Prev, não, o plano de previdência complementar das entidades da Embraer e suas coligadas e controladas, ele não tem finalidade lucrativa, né? Ele é um benefício que a empresa oferece. E por si só isso se reflete na diferença entre taxas e tal. Então, ambos os produtos, né, que eu posso chamar assim, eles permitiam até 2004 uma única tabela, a tabela progressiva do imposto de renda. O que é isso? É a mesma tabela que a gente recebe salário. É a mesma tabela que paga-se o benefício do aposentado pelo INSS. É aquela tabela que começa com 0 e vai até 27,5%, ok? Tem uma faixa de isenção lá e tal. A partir de 2005, o governo brasileiro disse: quero estimular o mercado de previdência complementar no Brasil. Então, ele criou uma tabela chamada regressiva, que é uma tabela tributária que diz o seguinte: quanto mais tempo a minha contribuição estiver aplicada, menos imposto eu pago. O que o governo quis com isso? Estimular a poupança de longo prazo, estimular a poupança previdenciária complementar. Então, ao fazer isso, ele deu uma oportunidade, durante um período muito curto de tempo, que foi lá, acho que 1, 2, 3 meses, não me lembro exatamente, no finalzinho de 2004, para que as pessoas pudessem optar por continuar na tabela progressiva ou migrar para a tabela regressiva. A tabela regressiva, ela começa com alíquotas maiores, de 35%, e ela termina com alíquota final de 10%, né, desde que a pessoa tenha os seus ativos, né, com mais de 10 anos de investimento ou de contribuição. Então, ou seja, a tabela regressiva ela é uma tabela interessante para quem tem investimentos de mais longo prazo, ficou mais tempo contribuindo, e de alguma maneira também, independente do valor, é uma tabela que não se preocupa tanto com o valor que eu estou investindo, mas com o tempo que eu invisto. E o controle não é pelo mais antigo, o controle é por cada contribuição, eu tenho um aniversário e eu preciso controlar. Então, é um controle muito sofisticado, muito complexo. Então, a grande reclamação de todos os participantes do plano, os aposentados, não posso mexer nisso. O governo dizia, não pode. Quem optou lá no finalzinho de 2004, que passou a valer a partir de 2025, né, 2005, pôde então ter a nova tabela, tá? E de lá para cá, muita gente reclamando, mas eu não migrei naquela época porque eu não sabia direito o que era isso. Ninguém me explicou, né? E realmente, de fato, houve esse problema.
Houve um problema de dificuldade de entendimento em relação a isso. Só que daí o governo, então, houve uma pressão muito grande, né, durante todo esse tempo. A partir de 2007, por exemplo, houve um projeto de lei de um deputado que, de alguma forma, foi influenciado pela nossa associação de classe, né, das entidades fechadas de previdência complementar, que sempre batalhamos, né, por permitir esta mudança. E, finalmente, agora, em fevereiro do ano passado, foi permitido, então, o seguinte: quem tem progressiva, né, independente da data em que eles fizeram as suas opções, eles têm a oportunidade de mudar para regressivo, né, a qualquer tempo. E o que se recomendava é que a pessoa só fizesse essa mudança quando ela tivesse já requerendo o seu benefício ou, eventualmente, um resgate, né? Então, mas dando a opção para as pessoas mudarem a qualquer tempo. Então, por exemplo, alguns participantes nossos disseram: eu vou mudar, porque eu tenho medo que o governo volte atrás e caia por terra de novo essa legislação. Então, eu vou optar agora, e já pela regressiva, né? Pode, né? Só que naquele momento também só se falava em participante, aquele que ainda está em fase de acumulação de recursos, e não os aposentados. Aí muitos aposentados disseram: pô, isso não é justo, né? A gente não está tendo a oportunidade de migrar, né? Como os outros participantes. Eu entrei na tabela progressiva, estou nela até hoje, e eu vejo que se eu tivesse na tabela regressiva, e em vez de pagar 27,5% de imposto de renda sobre este montante que eu recebo mensalmente, eu poderia estar pagando 10% apenas. Então, poxa, isso não é correto e tal. E aí, obviamente, a ABRAP, que é a Associação Brasileira de Entidades Fechadas de Previdência Complementar, interagiu a pedido nosso, obviamente, das nossas entidades, nós, né, junto à Receita Federal, e conseguiu um sucesso nesse sentido. A Receita Federal disse: tá bom, assistido também pode. Então, a partir de agora, os nossos assistidos também podem alterar. Então, quem era muda alguma coisa para quem já é regressivo? Não. Então, a gente está falando só de quem hoje está no plano, seja como participante ou seja como aposentado, assistido, que tem a opção progressiva do imposto de renda, poder mudar, então, para a tabela regressiva do imposto de renda. É uma decisão fácil? Não é. Não é, porque às vezes a pessoa acha que é uma mudança simples. Vou deixar de pagar 27 mil, vou pagar 10. É uma conta um pouco mais complexa. Porque ao fazer essa migração, você muda a natureza do seu benefício. A natureza do seu benefício perante aquela declaração de imposto de renda, que era chamada de benefício tributário, aquela renda passa a ter um outro nome, a cair numa outra ficha de declaração de imposto de renda, que é um rendimento sujeito a uma tributação exclusiva na fonte. Então, eu não posso mais, por exemplo, abater nenhum tipo de despesa em face dessa renda, porque ela não é mais tributável. Apesar de ela ser tributada, né, ela não é mais chamada de renda tributável e a tributação dela ocorre na folha de pagamento com base, né, numa nova tabela, e na ficha de declaração você não pode abater. Então, despesas médicas, por exemplo, sobre essa renda eu não posso abater mais despesa médica. Então, quem vai fazer a conta tem que fazer uma simulaçãozinha muito honesta, muito correta, para que não seja prejudicado. Então, o que a gente oferece de apoio, apesar de esse tema seja um tema da legislação brasileira, teoricamente, ele não diz muito respeito ao plano, nós sabemos que é uma decisão difícil dos participantes. Então, a gente criou um simulador, é um simulador, obviamente, muito limitado, porque ele não abrange todos os rendimentos das pessoas, simplesmente porque a gente não conhece o rendimento, os demais rendimentos dos nossos participantes assistidos. A gente tem os rendimentos apenas das pessoas que estão hoje aposentadas pelo plano. Mas, por exemplo, se a pessoa ganha uma outra renda com outro trabalho que ele tenha, se ele recebe um prolabore, se ele recebe uma receita de aluguel, a gente não tem o controle disso, ou mesmo benefício de aposentadoria pelo INSS, a gente não tem esse mapeamento, e nem deveria ter mesmo, não é da nossa competência ter isso. Né? Tem aí a LGPD que, inclusive, estabelece regras claras para esse tipo de posicionamento.
Então, o que a gente sugere? Quem tem dúvida, agende com a gente, né, um atendimento presencial que na unidade centro, quem é de São José dos Campos, quem não é, agende um atendimento por meio de videoconferência e a gente, de alguma forma, vai tentar rodar o simuladorzinho que a gente tem e mostrar a lógica, né, desse cálculo, para que vocês, de alguma forma, possam, então, simular, inclusive o próprio simulador da Receita é um bom simulador também, entrar lá na simulação da declaração de ajuste anual e fazer esse tipo de verificação. Mas é uma excelente notícia porque muita gente que já tem isso bastante claro, né, nas suas mentes, em termos de que a opção regressiva é uma boa, agora pode mudar. Pode mudar de um mês para o outro. Preenche lá um formuláriozinho que a gente manda, no mês seguinte a gente já começa a tributar de maneira diferente. Tá bom? Bom, vamos aqui para a penúltima pergunta para a Embraerprev. O endividamento do governo pode vir a afetar a Previdência Social? Olha, é uma pergunta difícil, né? Talvez fizesse até mais sentido aí perguntar para o Matheus, né? Se ele quiser complementar, por favor, Matheus, fique à vontade, né? Porque ele diz muito respeito ao cenário fiscal brasileiro. Então, quando o governo gasta mais do que está previsto no orçamento, e existe hoje uma regra fiscal, né? O próprio Matheus comentou na apresentação dele que para o ano que vem essa questão do limite, né, de gastos do governo, que hoje é um arcabouço fiscal, ele vai precisar ser revisto. Ele está exatamente falando disso, quão importante é a questão fiscal no Brasil. Ela afeta os investimentos, porque o governo, os investidores, melhor dizendo, eles ficam muito preocupados em como o governo trata essa questão. Se o governo leva esse assunto muitas vezes com um controle rígido, né, gastando menos, né, e se endividando menos, obviamente a gente sabe que ele está fazendo uma gestão muito compatível com austeridade, né, com controle, e isso de alguma forma vai beneficiar, por quê? Qual o problema de quem fica endividado? O problema é como é que você paga os juros da dívida. Estamos aí com juros, né, na estratosfera novamente, talvez dos recordistas aí de taxa de juros no mundo. Então, a dívida do governo, ela vai ser rolada, né, ela vai ser refinanciada quando vence, com taxa de juros muito elevadas. É claro que o governo vai gastar mais e, de alguma forma, vai precisar ter novas fontes de arrecadação. Como que ele tem essas novas fontes? Muitas vezes criando novos impostos. E, obviamente, impostos, depende de como isso é feito, né, ele pode afetar o desempenho das empresas. Um exemplo bom agora é a questão do IOF, que foi criado aí, e que, de alguma forma, está sendo muito questionado pela sociedade e afetando diversos setores da economia. Então, a questão fiscal, sim, é importante. Agora, uma relação direta com o benefício de aposentadoria do INSS não há, né? O que pode acontecer é que o governo, em face de um aumento de endividamento, ele tenha que antecipar, talvez, a idade mínima de aposentadoria. Talvez ele tenha que, de alguma maneira, aumentar, por exemplo, o prazo de aposentadoria. Então, em vez de ser lá 62 anos, passar para 65 ou algo parecido, isso, obviamente, prejudicaria uma série de pessoas que estão na expectativa de aposentar mais cedo, né? Mas não existe nada no mercado fazendo menção a isso. Como o próprio Matheus falou muito bem, muito provavelmente esse assunto virá depois da eleição, né? Então, até a eleição, dificilmente esse assunto vai ser explicitado para não criar nenhum tipo de... O próprio nome diz de aversão política, isso beneficiar a plataforma de um candidato ou de outro, enfim. Então, a gente acredita muito que esse assunto talvez fique mais para frente aí. Embora quem fez a pergunta, né, obviamente está preocupado, e, claro, é justa a preocupação, mas nesse momento não há muito o que se fazer, né, porque, primeiro, não tem uma relação direta entre os assuntos, mas esse assunto dificilmente virá à tona este ano ainda, tá? Não, eu concordo, acho que não é só a Previdência, assim, é meio que tudo, né?
A gente já teve uma reforma da Previdência, né? Então, assim, os gastos são elevados hoje, a dívida é elevada. Acho que depende de muitas variáveis, né? Mas acho que a situação fiscal como um todo hoje, ela tem alguma fragilidade aí, se a gente pensar na manutenção dela para sempre, né? Então a gente precisa passar por alguns ajustes, daí não é só a Previdência, né? É um monte de todas as outras contas, né? E um monte de outros gastos aí que podem ser afetados. Bom, seguimos aqui para a última pergunta para a Embraerprev. 23 mil participantes e 63 mil atendimentos por mês, está correta essa informação? Está correta, sim. Isso aí a gente monitora mensalmente. E vocês não têm ideia a quantidade de abordagens que a gente recebe, muitas vezes de pessoas que são a mesma pessoa e que fazem várias questões, a mesma pessoa fazendo o mesmo questionamento N vezes, tá? Então, é muito comum isso, a gente tem o detalhamento de todos esses indicadores. Claro que muitas abordagens são rápidas, né? A pessoa pergunta alguma coisa, por exemplo, para o assistente virtual. Se a assistente virtual tiver a resposta sim ou não, ela diz sim ou não, foi super rápido, e aquilo ali é considerado uma interação, é considerado um atendimento, porque a pessoa se dispôs aí a questionar alguma coisa que ela considera importante, e ao responder isso, obviamente, a assistente virtual é baseada em inteligência artificial, né, e de alguma maneira com o book, né, de todos os conhecimentos que a Embraerprev gera especificamente. Então, além do conhecimento de mercado, a inteligência artificial puxa também todos os nossos documentos, regulamentos, estatutos, e considera isso tudo na resposta. Então, se a resposta ela é sim ou não, ela não deixa de ser uma interação, não deixa de ser um atendimento que a gente realizou. Tá? Mas realmente a informação está corretíssima. E é isso mesmo, volume bastante alto, tanto que a gente investe, né, muito tempo na parte de atendimento por acreditar que este é um modelo exitoso, ou seja, se alguém quer ter sucesso em qualquer empreendimento que ele faça, ele tem que ouvir o seu público-alvo. No nosso caso, os nossos públicos-alvos, muito mais do que clientes, são os nossos participantes assistidos, para quem a gente paga benefício, quem a gente acompanha em termos de fase contributiva. Então, é um público muito, vamos dizer assim, que é muito cuidado, né? A gente cuida muito desse público para que eles tenham as informações corretas. Então, essas interações, elas são muito comuns no dia a dia. Muitas delas são automatizadas, seja com assistente virtual, seja por a própria resposta do portal ou do aplicativo, né? Mas muitas delas são tailor-made, né? São o que a gente chama, que a gente tem que construir uma resposta para um caso específico, muitas vezes com um atendimento presencial ou um atendimento personalizado por videoconferência, tá bom? Obrigada, Léo. Bom, chegamos ao fim do 24º encontro de participantes e assistidos. Agradecemos a participação, a apresentação do Matheus, apesar de técnica muito didática. Obrigada, Matheus, pelo seu tempo, pela excelente apresentação. Agradecemos o Eléo pela visibilidade, pela transparência, e obrigada a todos vocês pela participação que sempre estão conosco. Uma boa tarde a todos.